Você pode beber 8 grandes copos de água todos os dias, exatamente como seu médico e as revistas sempre disseram para você fazer, e ainda assim se encontrar sentado no banheiro em absoluta agonia. O motivo pelo qual ninguém está lhe dizendo por que isso está acontecendo é porque estão completamente focados na quantidade de água que você bebe, em vez de na maneira como seu corpo envelhecido realmente reage a ela. A maioria dos idosos que lidam com constipação crônica e teimosa está incrivelmente frustrada porque sente que está fazendo tudo certo. Eles estão engolindo água fria e simples o dia todo, esperando que ela limpe o sistema. Mas aqui está a brutal verdade. Quando você tem mais de 60 anos, jogar água gelada e simples em um trato digestivo lento e preguiçoso literalmente choca o seu sistema. Isso faz com que os músculos do seu estômago e dos seus intestinos se contraiam e congelem, em vez de relaxarem e se abrirem. É como jogar água fria em uma frigideira engordurada e emperrada. Em vez de lavar a bagunça, tudo apenas endurece e gruda ainda mais. O que é ainda mais frustrante é que o conselho médico convencional simplesmente diz para você se manter hidratado e tomar um laxante químico agressivo quando isso falha. Esse conselho incompleto não está apenas mantendo você preso no banheiro, mas na verdade está tornando sua constipação significativamente pior e mais dolorosa ao longo do tempo. E eu vou explicar exatamente por quê. Neste vídeo, vou detalhar exatamente o que a água fria e simples está fazendo com o seu delicado sistema digestivo na sua idade. Em seguida, vamos mergulhar nas 3 coisas poderosas e específicas que você precisa adicionar à sua água para transformá-la de uma simples bebida em um laxante natural de ação rápida. Para cada uma dessas 3 adições à água, vou lhe dar rotinas diárias específicas, incrivelmente fáceis e sem necessidade de cozimento, para que você saiba exatamente quando e como bebê-las, desde o momento em que acorda até a hora de dormir. Por fim, também revelarei 2 exercícios físicos incrivelmente suaves e altamente eficazes que você pode fazer bem ali na poltrona da sua sala. Esses movimentos vão massagear fisicamente o seu cólon e forçar os resíduos presos para fora, sem que você precise fazer esforço novamente. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, clique nesse botão agora mesmo para que possamos ajudá-lo a curar seu corpo de forma natural e confortável. Sem mais delongas, vamos começar. A constipação nessa fase da vida não é apenas uma questão de fezes secas. Trata-se de como os músculos do seu intestino estão funcionando e como o seu fogo digestivo está queimando. Clinicamente, constipação significa ter menos de 3 evacuações por semana, eliminar fezes duras e secas até ficar exausto, ou andar o dia todo sentindo uma pressão pesada e desconfortável na parte inferior do abdômen, porque você nunca se esvazia completamente. Para realmente resolver esse problema, não podemos simplesmente inundar seu estômago com água fria e torcer pelo melhor. Precisamos aquecer ativamente os seus músculos digestivos, estimular naturalmente o seu fígado para ajudar a decompor os resíduos e acalmar os tecidos inflamados dentro do seu intestino para que as fezes possam finalmente escorregar para fora. Aqui estão 3 maneiras específicas de beber sua água para alcançar exatamente isso. Número 1, água morna pela manhã. Quando falamos em resolver a constipação, a primeira coisa que temos que mudar é a temperatura da água que você está colocando no seu corpo. Beber água morna simples é uma das ferramentas mais poderosas e completamente ignoradas para os idosos que estão tendo dificuldades para ir ao banheiro. Pense no que acontece quando você lava uma louça com gordura grudada. Se você jogar água fria sobre ela, as gorduras instantaneamente endurecem, se unem e grudam como cola no prato. O seu sistema digestivo funciona da mesma forma. Quando você janta e vai dormir, seu corpo passa a noite tentando processar esses alimentos. Se você acorda e imediatamente bebe um copo de água gelada, você está literalmente congelando as gorduras e os resíduos pesados no seu intestino, fazendo com que os músculos intestinais se contraiam e se fechem. A água morna faz o exato oposto. Ela age como uma bolsa de calor interna suave. Quando a água morna atinge o seu estômago, ela imediatamente dilata os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue quente e curativo corra diretamente para os seus órgãos digestivos. Esse calor relaxa fisicamente os músculos tensos e contraídos do seu cólon. Ele derrete os resíduos endurecidos e estagnados que ficaram presos nas suas entranhas durante a noite, transformando-os de uma pedra dura em uma pasta mole e fluida. Um estudo de 2022, publicado no periódico Clinical Nutrition and Metabolic Care, constatou que o consumo de água morna com o estômago vazio aumentou significativamente os movimentos dos músculos intestinais em adultos mais velhos, em comparação com o consumo de água fria.
Os pesquisadores observaram que o calor ativou ativamente os reflexos naturais do intestino, sinalizando ao cólon que era hora de se abrir e esvaziar os resíduos acumulados durante a noite. Para obter esse benefício natural de relaxamento muscular rapidamente, você precisa mudar completamente a sua rotina matinal. Você vai começar o dia com a rotina de despertar intestinal matinal. Antes mesmo de pensar em tocar na cafeteira ou comer uma única mordida do café da manhã, você deve ir à sua cozinha e aquecer 350 ml de água filtrada pura. Você não quer que ela ferva como chá, porque isso pode queimar sua garganta, mas ela precisa estar significativamente mais quente do que a temperatura ambiente. Deve parecer um banho muito quente e reconfortante por dentro. Despeje essa água morna na sua caneca favorita. Agora, o segredo aqui não é engolir tudo de uma vez. Se você engolir a água de uma só vez, seus rins simplesmente a filtram rapidamente e a enviam diretamente para a bexiga, o que significa que você vai apenas precisar urinar. Em vez disso, você deve sentar e tomar essa água morna lentamente e continuamente ao longo de cerca de 10 a 15 minutos. À medida que você toma esses goles lentos e constantes, o líquido morno desce suavemente pela sua garganta, revestindo o esôfago e se acumulando no estômago. Por ser morno, o seu estômago não precisa gastar nenhuma energia extra tentando aquecer o líquido para igualar a temperatura do seu corpo. Em vez disso, ele imediatamente passa água morna para os intestinos. À medida que essa onda quente lava o seu intestino inferior, ela massageia suavemente os músculos tensos por dentro. Ela amolece as bordas duras e endurecidas das fezes que estão no cólon e começa a iniciar os movimentos ondulatórios suaves que seu corpo precisa para empurrar os resíduos para baixo. Quando você terminar a caneca, o seu sistema digestivo estará completamente acordado, relaxado e perfeitamente preparado para uma eliminação matinal suave e sem esforço. A água morna é um ponto de partida incrível porque relaxa os músculos e derrete as obstruções. Mas e se os resíduos dentro de você estiverem tão compactados e secos que simplesmente relaxar os músculos não for suficiente? Você precisa de algo que atue ativamente como um sabão natural para decompor essas fezes teimosas e puxar a umidade de volta para elas. O que nos leva ao próximo ponto. Número 2. Limão na água. Adicionar suco de limão fresco à sua água é o próximo passo fundamental para os idosos que lidam com constipação pesada e teimosa. A água com limão não é apenas uma bebida com sabor refrescante. É um solvente biológico natural altamente ativo. À medida que envelhecemos, nosso fígado frequentemente se torna preguiçoso. O fígado é responsável por produzir a bile, que é um líquido escuro e saponáceo que o corpo usa para digerir gorduras e manter as fezes macias e escorregadias. Quando você não produz bile suficiente, suas fezes se tornam incrivelmente secas, duras e ásperas, fazendo com que pareça que você está tentando eliminar vidro quebrado. Quando você bebe água misturada com suco de limão fresco e natural, a natureza ácida e afiada do cítrico age diretamente no seu fígado. Funciona como um chamado de alerta, ordenando ativamente ao fígado que libere bile nova e fresca no trato digestivo. Essa bile fresca se mistura com os resíduos presos, agindo exatamente como um detergente natural para amolecer as bordas duras, decompor o material estagnado e lubrificar todo o cólon. Além disso, o ácido cítrico natural do limão ajuda a puxar a umidade dos tecidos ao redor diretamente para o intestino, transformando essas fezes duras e secas em uma massa mole e fácil de eliminar. Uma revisão clínica de 2021 publicada no European Journal of Nutrition confirmou que os extratos naturais de cítricos aumentaram significativamente a motilidade intestinal e efetivamente amoleceram a consistência das fezes em adultos mais velhos. Os pesquisadores descobriram que os compostos específicos do suco de limão fresco se ligam ativamente às toxinas e aos resíduos pesados e compactados no cólon, separando-os e tornando-os significativamente mais fáceis de serem eliminados pelo organismo. Para aproveitar esse poderoso solvente amaciador de fezes, você vai introduzir a limpeza cítrica do meio-dia na sua rotina diária. Por volta da hora do almoço, quando o seu sistema digestivo está no meio do processamento dos alimentos do dia, pegue um copo alto de água em temperatura ambiente. Não use água fria, pois como já sabemos, a água fria congela o intestino. Pegue um limão amarelo fresco e vibrante. Não use o suco de limão concentrado artificial que vem naquelas garrafinhas plásticas do corredor de panificação, pois esses produtos estão completamente mortos e não contêm nenhuma enzima ativa. Você deve usar um limão fresco de verdade. Corte o limão ao meio e esprema o suco de toda aquela metade diretamente no seu copo de água. Se quiser, você pode até colocar a metade do limão espremida diretamente no copo para que os óleos essenciais da casca se infundam na água. Mexa suavemente.
Beba essa água com limão cerca de 20 minutos antes de comer o almoço. Enquanto você a bebe, o suco de limão fresco reveste o revestimento do estômago. A acidez imediatamente sinaliza ao cérebro para ordenar ao fígado que libere essa bile lubrificante. Quando você se sentar para almoçar, todo o seu trato digestivo estará revestido com um lubrificante natural e escorregadio. A água com limão decompõe ativamente quaisquer resíduos velhos e presos que estejam atualmente no seu cólon dos dias anteriores, enquanto simultaneamente prepara as entranhas para lidar facilmente com os novos alimentos que você está prestes a comer. É uma limpeza natural enorme que trabalha suavemente com o seu corpo, em vez de forçá-lo com produtos químicos agressivos. A água com limão faz um trabalho fantástico ao decompor as pedras duras e lubrificar as entranhas. Mas para muitos idosos, o motivo central pelo qual não conseguem ir ao banheiro é que as paredes intestinais reais estão inchadas, inflamadas e praticamente fechadas. Quando as entranhas estão inchadas, nada consegue passar. Portanto, precisamos reduzir o inchaço com um pouco de água com ervas. Vamos entrar nisso agora. Número 3. Água herbal com cravo, gengibre e cúrcuma. A água simples hidrata, a água com limão limpa, mas a água herbal cura e repara ativamente. Estamos falando de combinar 3 das raízes e especiarias antigas mais poderosas do mundo: cravo, gengibre e cúrcuma. Quando os idosos sofrem de constipação crônica, a pressão constante dos resíduos presos faz com que o delicado revestimento dos intestinos fique profundamente inflamado, vermelho e inchado. Esse inchaço estreita fisicamente a passagem do cólon, tornando impossível para as fezes passarem, não importa o quão macias estejam. Essa combinação específica de ervas aborda esse problema por 3 ângulos diferentes. Primeiro, a cúrcuma está repleta de um composto chamado curcumina, que é uma das substâncias anti-inflamatórias naturais mais potentes da Terra. Ela age como um bálsamo calmante, reduzindo imediatamente o inchaço e a inflamação dentro das paredes intestinais e abrindo as entranhas de volta à sua largura normal e saudável. Segundo, o gengibre age como um motor iniciador natural. É o que os cientistas chamam de procinético. Isso significa que ele se comunica fisicamente com os nervos preguiçosos do seu intestino, ordenando aos músculos que acordem e comecem seus movimentos de compressão ondulatórios para empurrar os resíduos para frente. Por fim, o cravo age como um agente anestesiante suave e natural, além de ser antimicrobiano. Ele alivia as cólicas dolorosas e agudas associadas à constipação, enquanto simultaneamente elimina as bactérias produtoras de gases ruins que estão fazendo você se sentir horrivelmente inchado e pesado. Um estudo de 2023, publicado no periódico Digestive Diseases and Sciences, confirmou que a combinação de gengibre e cúrcuma age como um movimentador muscular natural altamente eficaz para idosos. O estudo mostrou que essas ervas específicas reduziram significativamente a inflamação intestinal, enquanto aceleravam ativamente o tempo que os alimentos e resíduos levavam para percorrer todo o trato digestivo, eliminando os acúmulos. Para criar essa bebida curativa definitiva, você vai estabelecer a rotina noturna de calmante herbal intestinal. Cerca de 1 hora após terminar o jantar, vá à sua cozinha, pegue uma pequena panela e coloque 2 xícaras de água pura. Ligue o fogo no fogão em temperatura média. Pegue um pedaço de raiz de gengibre cru fresco do tamanho de um polegar. Você nem precisa descascá-lo. Apenas fatie-o em rodelas finas e jogue-as na água. Em seguida, adicione meia colher de chá de cúrcuma em pó de boa qualidade. Por fim, coloque 4 ou 5 cravos inteiros. Deixe essa bela mistura dourada chegar a uma fervura bem suave no fogão por cerca de 10 minutos. Você imediatamente começará a sentir o aroma quente, picante e incrivelmente reconfortante preenchendo a sua cozinha. Após 10 minutos, desligue o fogo e deixe em infusão por mais 5 minutos para extrair até a última gota de óleo curativo das especiarias. Despeje cuidadosamente a água dourada através de uma pequena peneira diretamente na sua caneca favorita, retendo as rodelas de gengibre e os cravos. Você ficará com uma água herbal vibrante, de um amarelo brilhante e com um aroma profundo e aromático. Tome essa bebida lentamente enquanto relaxa à noite. Talvez enquanto lê um livro ou assiste ao seu programa de televisão favorito. Quando essa água morna e condimentada atingir o seu estômago, o gengibre imediatamente começa a se comunicar com os seus nervos, iniciando uma compressão lenta, constante e rítmica no intestino. A cúrcuma desce e reveste as paredes inchadas e irritadas do cólon, agindo como uma compressa fria para reduzir a inflamação e alargar as passagens.
O cravo alivia suavemente quaisquer cólicas agudas ou dores de gases, permitindo que a sua barriga finalmente relaxe. Você vai dormir com um sistema digestivo profundamente confortado e acalmado. E enquanto você descansa, essa água herbal trabalhará incansavelmente para mover os resíduos em direção à saída, garantindo que quando você acorde na manhã seguinte, esteja completamente pronto para ir ao banheiro. Agora você tem um protocolo diário completo de 3 partes para amolecer as fezes, lubrificar as entranhas e reduzir o inchaço no intestino. Mas mesmo com as fezes mais macias do mundo, você ainda precisa de movimento físico e gravidade para ajudar o corpo a expelir os resíduos. Se você ficar sentado no sofá o dia todo, seus intestinos vão adormecer. Você precisa massagear fisicamente os seus órgãos internos para colocar as coisas em movimento. Aqui estão 2 exercícios incrivelmente simples e de impacto zero que você pode fazer bem ali na sua sala e que vão forçar fisicamente os resíduos presos para fora do seu corpo. Número 1, a torção espinhal sentada. Quando as fezes estão presas, elas geralmente ficam paradas nos cantos do intestino grosso. A torção espinhal sentada funciona torcendo fisicamente o torso, exatamente como você torceria uma toalha molhada e suja. Quando você gira suavemente a parte superior do corpo para a direita, está fisicamente comprimindo e espremendo o cólon ascendente, empurrando os resíduos presos para cima. Então, quando você gira o corpo para a esquerda, está espremendo o cólon descendente, forçando esses mesmos resíduos para baixo em direção à saída. É uma massagem física direta para os seus órgãos digestivos que força os bolsões estagnados de gases e as fezes presas a se moverem para frente. Um estudo de 2020, publicado no Journal of Bodywork and Movement Therapies, descobriu que pacientes idosos que incorporaram movimentos suaves de torção sentada em sua rotina diária reduziram o tempo de trânsito intestinal geral em incríveis 30%, eliminando a dependência de laxantes químicos. Aqui está exatamente como fazer isso de forma segura e confortável. Sente-se em uma cadeira firme e robusta, como uma cadeira de sala de jantar. Não use uma poltrona reclinável mole e afundante. Sente-se o mais ereto e reto que puder, plantando os 2 pés firmes e planos no chão. Respire fundo e lentamente enchendo os pulmões de ar. À medida que você expira lentamente, gire suavemente os ombros e o peito para o lado direito. Você pode colocar a mão esquerda suavemente no joelho direito para ajudá-lo a se guiar e deixar a mão direita repousar suavemente no encosto da cadeira. Não force e não sacuda as costas. Apenas gire suavemente até sentir um leve alongamento confortável na barriga e nos lados. Mantenha essa posição torcida por 5 respirações profundas e lentas. A cada respiração você está massageando suavemente o cólon ascendente. Gire lentamente de volta ao centro. Respire fundo novamente e, ao expirar, gire suavemente a parte superior do corpo para o lado esquerdo. Coloque a mão direita no joelho esquerdo e olhe por cima do ombro esquerdo. Mantenha esse lado por mais 5 respirações profundas e lentas, espremendo fisicamente o cólon descendente. Faça esse movimento de torção de um lado para o outro cerca de 5 vezes de cada lado. O melhor momento absoluto para fazer esse exercício é cerca de 20 minutos após beber a sua limpeza cítrica do meio-dia. A água com limão terá lubrificado as entranhas e essa torção suave vai espremer fisicamente os resíduos amolecidos pelo sistema. Número 2. Respiração diafragmática abdominal profunda. Este próximo exercício não exige que você mova os braços ou as pernas, mas é uma das ferramentas mais poderosas para curar a constipação. Tudo se resume a um músculo grande em formato de guarda-chuva localizado logo abaixo dos seus pulmões, chamado diafragma. Quando você respira de forma superficial para o peito, como a maioria das pessoas faz quando está estressada ou com dor, o diafragma mal se move. Mas quando você respira de forma profunda e lenta para a barriga, o diafragma empurra para baixo. Como os intestinos ficam imediatamente abaixo do diafragma, essa respiração profunda age como uma massagem física contínua e rítmica para todo o trato digestivo. Ela literalmente empurra e bombeia os intestinos de cima para baixo. Um estudo de 2021, publicado no periódico Frontiers in Medicine, demonstrou que a respiração diafragmática profunda estimula fortemente o nervo vago. O nervo vago é o interruptor de controle principal do seu sistema digestivo. Quando estimulado por essa respiração profunda, ele imediatamente ordena ao cólon que comece a ter movimentos intestinais e diz ao corpo para entrar em um estado de relaxamento profundo, interrompendo os espasmos induzidos pelo estresse que causam constipação. Aqui está exatamente como você realiza essa massagem interna. Vá ao seu quarto e deite-se de costas na cama. Se precisar de um pequeno travesseiro embaixo da cabeça ou debaixo dos joelhos para conforto, tudo bem. Coloque as 2 mãos suavemente sobre o estômago, cobrindo o umbigo. Feche os olhos.
Agora quero que você respire fundo e lentamente pelo nariz, mas em vez de deixar o peito subir, concentre-se inteiramente em fazer a barriga subir. Imagine que há um balão bem abaixo das suas mãos e você está tentando encher esse balão com ar. Você deve sentir fisicamente as mãos se levantando em direção ao teto à medida que a barriga se expande. Segure a respiração por apenas 2 segundos. Em seguida, solte o ar lentamente e suavemente pela boca como se estivesse apagando uma vela. Ao expirar, sinta a barriga encolher e baixar, deixando as mãos afundarem. Repita essa respiração abdominal incrivelmente lenta e profunda por 5 minutos inteiros. Concentre-se inteiramente na subida e descida do seu estômago. O momento absolutamente perfeito para fazer isso é logo após beber a sua água herbal intestinal noturna. Você pode literalmente deitar na cama, tomar a sua água morna de gengibre e cúrcuma e, em seguida, fazer 5 minutos dessa respiração abdominal profunda. As ervas vão acalmar a inflamação e a respiração vai bombear fisicamente os resíduos para baixo. Você vai adormecer profundamente relaxado e os intestinos estarão perfeitamente preparados para amanhã. Quero compartilhar uma história rápida sobre minha cliente Marta. Marta tem 68 anos e sofria de constipação agonizante e incrivelmente teimosa há mais de 5 anos. Ela estava fazendo exatamente o que as revistas convencionais mandavam. Ela se forçava a beber 8 grandes copos de água da torneira gelada todos os dias e comia tigelas de farelo de trigo seco e áspero. Mas em vez de melhorar, ela estava piorando. Ela me disse que sentia como se tivesse um tijolo no estômago o dia todo. A barriga estava inchada e dura ao toque, e ela tinha medo de ir ao banheiro por causa da dor e do esforço. Eu disse a ela que precisávamos parar completamente de chocar o seu sistema. Disse a ela para parar de beber a água fria imediatamente. Mudamos completamente a rotina dela. Ela começou o dia com goles de água morna. Ela tomava a água com limão fresco antes do almoço. E terminava a noite com chá herbal morno de gengibre e cúrcuma, seguido do exercício de respiração abdominal profunda na cama. Os resultados foram absolutamente incríveis. Nos primeiros 3 dias de parar com a água fria e iniciar esse protocolo quente e reconfortante, Marta teve a primeira evacuação completamente natural e sem dor em anos. Ela não precisou fazer esforço e não precisou forçar. Ao final da 2ª semana, a barriga horrivelmente inchada e dura havia ficado completamente plana. Ela me disse que se sentia 5 quilos mais leve e infinitamente mais energizada. Agora tem uma pergunta muito direta para você. Qual dessas 3 poderosas adições à água você vai experimentar primeiro? Você vai começar com a água morna pela manhã, a limpeza com limão no almoço ou as ervas calmantes de gengibre e cúrcuma à noite? E qual dos exercícios você vai tentar? Deixe um comentário abaixo agora mesmo e me diga. Eu genuinamente quero saber como você está planejando mudar a sua rotina. Se você tem sofrido de constipação por anos, isso significa que o seu intestino tem lutado para absorver adequadamente os nutrientes essenciais dos alimentos. E quando o intestino não consegue absorver nutrientes, o primeiro lugar onde o corpo começa a mostrar essa privação é na cabeça. É por isso que tantos idosos que sofrem de má digestão também sofrem de queda de cabelo grave e aterrorizante, bordas finas e repartições cada vez mais largas. Agora que você sabe como corrigir completamente o intestino, reduzir a inflamação e fazer o sistema digestivo funcionar e absorver corretamente novamente, é hora de alimentar o corpo com os nutrientes exatos que precisa para reconstruir agressivamente o cabelo perdido. Você absolutamente precisa do meu novo e-book 100 Plus receitas ricas em biotina, colágeno e proteínas para ajudá-lo a fazer o cabelo crescer e combater a queda de cabelo mesmo aos 85 anos. São mais de 100 refeições rápidas, incrivelmente deliciosas e altamente nutritivas, especificamente desenvolvidas do zero para inundar agressivamente o seu sistema digestivo recém-curado com os exatos blocos de construção biológicos de que ele precisa para ressuscitar folículos dormentes e produzir fios de cabelo incrivelmente fortes e brilhantes. Pare de depender de soros químicos agressivos que queimam a pele e de gominhas caras e açucaradas que o corpo não consegue absorver. Comece a curar o cabelo e a reconstruir a autoconfiança com alimentos reais, cientificamente embasados e poderosos que o intestino consegue realmente processar. Cada receita deste livro é elaborada para construir queratina densa, bloquear a inflamação sufocante e hidratar profundamente o couro cabeludo por dentro. Você encontrará o link para obter o seu exemplar fixado no topo da seção de comentários e na descrição abaixo. Pegue agora mesmo e comece a nutrir o seu cabelo hoje. Mas espere! Não vá a lugar nenhum ainda.
No meu próximo vídeo, revelarei os melhores e mais poderosos vegetais escondidos agora no corredor de Hortifruti Grangeiros do seu supermercado local, que ativamente e forçosamente ajudam o corpo a eliminar rugas profundas e firmar a pele flácida e caída de forma natural. Você absolutamente não vai acreditar no que está nessa lista altamente específica, e os dermatologistas tradicionais a estão completamente ignorando em favor de cremes e procedimentos caros. Certifique-se de clicar no botão de inscrição agora para não perder quando o vídeo for publicado. Ele vai mudar completamente a forma como você olha para o seu prato de jantar para sempre. Até breve.